Nós vamos aos destaques de Thaís Braga. Muito bom dia. Desculpe, Thaís Freitas. Thaís Braga é outra jornalista com quem eu sou casado. Thaís Freitas, muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. O Cláudio Humberto fez aqui o panorama dos ministros que hoje estão ali no meio do fogo cruzado. São 38 ministros, né? Então, tem ministro para todo gosto. E ontem, depois daquele puxão de orelha geral que todo mundo levou do presidente Lula na reunião ministerial, o presidente incomodado com a sua queda de popularidade, um ministro, recém-chegado ao governo, aliás, esse aí é cota pessoal do presidente Lula, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, resolveu convocar uma entrevista coletiva sobre o caso Marielle Franco. E aí, é claro, fim da tarde, começo da noite, o ministro da Justiça, um dos ministérios mais importantes do país, chamou uma entrevista coletiva para falar de um caso como esse, tão midiático, se espera que haja alguma coisa. E aí o ministro veio a público e entregou muito pouco e surpreendeu negativamente, porque o que ele anunciou, a rigor, foi uma decisão, não um avanço na investigação por parte da Polícia Federal ou a resolução do caso, que é o que todo mundo espera, mas ele anunciou uma decisão processual de um outro poder, do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes decidiu homologar uma delação premiada das mais relevantes, aliás, para esse caso. Vamos ouvir o que disse o ministro Ricardo Lewandowski. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Mas que coisa esquisita, não é? O ministro da Justiça chamando uma entrevista coletiva para anunciar uma decisão processual do Supremo Tribunal Federal. E olha, é bem possível mesmo que essa delação premiada leve mais perto, ou esperamos, de fato desvende essa história que já se arrasta há tanto tempo, desde 2018. A questão é a seguinte, Ricardo Lewandowski não está mais no Supremo. Ele saiu, ele teve que sair do Supremo por causa da aposentadoria, da chamada expulsória, quando o ministro completa 75 anos, e aí saiu do Supremo e foi para o Poder Executivo como ministro da Justiça. Esse caso foi, aliás, para o Supremo Tribunal Federal agora, no mês de março, depois que o nome de uma pessoa que estaria sendo investigada e que tem prerrogativa de foro, fala-se muito num deputado, surgiu na investigação. Até hoje, ninguém foi julgado pelo assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes lá em 2018. Esse pronunciamento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, incomodou, por exemplo, a viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, que disse o seguinte: há hoje uma disputa de protagonismo político em cima desse crime. Muito esquisita essa manifestação do ministro, mas se a gente lembrar o que ele disse recentemente, quando ele foi a Mossoró, um mês depois da fuga daqueles dois presos de um presídio federal de segurança máxima, ele foi para Mossoró, esperávamos nós que ele chegasse lá para, já com informações de a captura dos dois presos, estivesse próxima, estivesse lá para anunciar ao país que os dois foram recapturados. Não, ele foi lá, conversou, deu uma entrevista coletiva em que usou a palavra êxito para falar sobre a ação das forças de segurança. Êxito? Um mês e tanto, os dois presos fugiram, ninguém sabe onde estão. Enfim, olha, você pode estar aqui pensando o seguinte: esse é um problema de comunicação do governo Lula, é um problema de comunicação do ministro Ricardo Lewandowski, que não tem muita intimidade com a coisa linda. Aliás, foi ministro do Supremo Tribunal Federal a vida inteira. Talvez esteja ali fascinado com a possibilidade de aparecer, de falar, de ser visto como ministro. Ele, como ministro no Supremo, era daqueles mais reservados. Mas me parece que existe algo aí além disso.
é uma questão de visão. O ministro da Justiça acha que é função dele anunciar uma decisão do Supremo. Também acha que é exitosa uma operação de recaptura de presos, que até agora não recapturou presos. É uma questão mais de visão de como esse governo vê ou não vê as questões que mais preocupam a população agora, justamente ligadas à segurança pública. Aliás, o ministério se chama Ministério da Justiça e da Segurança Pública. 8h15.